Vamos agora resolver o conjunto de exercícios da página 126 e neste conjunto de exercícios vamos analisar a soma e produto de monómios semelhantes e não semelhantes. Vamos começar pela primeira pergunta, que nos diz o seguinte: separa os monómios em grupos de monómios semelhantes e calcula a respectiva soma. Temos então os monómios menos xy ao quadrado, 5x ao quadrado y, 3x ao quadrado, 0,3xy ao quadrado, menos x ao quadrado e menos 10x ao quadrado. Como nós podemos verificar aqui, esta parte literal é igual à parte literal deste monómio, portanto são monómios semelhantes. Assim como a parte literal deste terceiro monómio, quinto e sexto, são iguais. Temos então o par dos monómios menos xy ao quadrado e 0,3xy ao quadrado, e temos os monómios 3x ao quadrado, menos x ao quadrado e menos 10x ao quadrado. Vamos efetuar então a adição algébrica destes primeiros dois monómios. Ficamos então com menos 1, portanto o coeficiente deste monómio é menos 1 mais 0,3. Ora, menos 1 mais 0,3 dá menos 0,7. A parte literal é comum, xy ao quadrado. Portanto, menos 0,7 xy ao quadrado. A adição destes três monómios, também semelhantes, é também um monómio. 3x ao quadrado menos x ao quadrado menos 10x ao quadrado. Portanto, mais por menos aqui dá menos e mais por menos também dá menos. Vamos adicionar algebricamente os coeficientes, 3 menos 1 e menos 10. E pomos em evidência a parte literal, que é x ao quadrado. Ora, 3 menos 11 dá menos 8. Menos 8, x ao quadrado, é o resultado da adição algébrica destes três monómios. Vamos então à segunda pergunta, que diz o seguinte: nos monómios seguintes, as variáveis designam-se por x, y, z, calcula os seguintes produtos e somas de monómios e apresenta-os na forma canónica. Temos então o monómio 2x à quarta e 5x à quarta, parte literal é igual, portanto são monómios semelhantes. Adicionamos algebricamente os coeficientes, ou seja, 2 mais 5, e mantemos a parte literal, que é x à quarta. Portanto, o resultado disto vai ser 7x à quarta. O produto destes dois monómios será igual ao produto dos respectivos fatores, ou seja, 2 vezes 5, 10, e como a variável é exatamente a mesma, adiciona-se os expoentes. 4 mais 4, 8, ou seja, 10x oitava. A linha B, menos xy mais 3xy, portanto, são monómios semelhantes, parte literal exatamente igual, xy, xy. Adicionam-se os coeficientes, menos 1 mais 3 dá mais 2, portanto, 2xy. Como extra, vamos calcular o produto. O produto destes dois monómios fica então menos 1 vezes 3, dá menos 3, x elevado a quê? A 1 mais 1, 2, y elevado a 1 mais 1, 2, menos 3, x ao quadrado, y ao quadrado. Como nós verificamos, a soma de dois monómios semelhantes é um monómio, e o produto de dois monómios semelhantes ou não são sempre um monómio. Neste caso, menos 3, x ao quadrado, y ao quadrado. A linha C, 0,5 xyz e menos 1 meio xyz. São dois monómios semelhantes. Podemos efetuar a adição algébrica. Ficaria então 0,5 mais menos 1 meio, ou seja, 0,5 menos 1 meio, pondo em evidência a parte literal, que é comum, xyz. 1 meio é 0,5, portanto 0,5 menos 0,5 dá 0. 0 vezes xyz, qualquer coisa a multiplicar por 0 dá 0. Portanto, isto é um monómio nulo. Como extra, vamos calcular o produto entre estes dois monómios. 0,5 xyz que multiplica menos 1 meio xyz, fica então 5 décimos vezes menos 1 meio, simplificando, 5 décimos é 1 meio, portanto 1 meio vezes menos 1 meio é menos 1 quarto. X elevado a quê? É 1 mais 1, ou seja, x ao quadrado, y elevado a 1 mais 1 ao quadrado e z elevado a 1 mais 1 ao quadrado. O produto entre estes dois monómios é então menos 1 quarto, x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado. A linha D, 1 meio de x ao cubo, 2x ao cubo. São monómios semelhantes. Podemos adicionar os coeficientes e pôr em evidência a parte literal, que é igual. Fica então 1 meio mais 2, ou seja, 1 meio mais 2 é
1 meio mais 4 meios, 5 meios, vezes x ao cubo. Como extra, vamos calcular a multiplicação entre estes dois monómios. Fica então 1 meio de x ao cubo vezes 2x ao cubo. 1 meio vezes 2, simplifica o 2 com o 2, fica 1x elevado a quê? 3 mais 3, ou seja, x elevado a 6. 1x à sexta é exatamente x à sexta. Vamos à linha seguinte. 1 meio de x ao quadrado y menos 5 meios x ao quadrado y. Dois monómios semelhantes. Adicionam-se os coeficientes para calcular a adição algébrica destes dois monómios. Fica então 1 meio menos 5 meios dá menos 4 meios x ao quadrado y. Ou seja, menos 4 meios é menos 2, menos 2 x ao quadrado y é a soma algébrica destes dois monómios. Como extra, vamos calcular o produto entre estes dois monómios. Fica então 1 meio vezes menos 5 meios. Isto vai dar menos 5 quartos. X à quarta, que é 2 mais 2, expoente 2, expoente 2. Y ao quadrado, que é y elevado a 1, y elevado a 1. O produto é então igual a menos 5 quartos, x à quarta, y ao quadrado. A linha F, menos 3 quintos x ao quadrado mais 2 terços de x ao quadrado, monómios semelhantes. Põe-se em evidência a parte literal, que é comum, e adicionam-se os expoentes. Menos 3 quintos mais 2 terços, calculando o minuto comum entre 5 e 3, que é 15, vamos obter menos 9 mais 10 sobre 15 avos, ou seja, 1 15 avos vezes x ao quadrado. X ao quadrado é a parte literal dos dois monómios, que são semelhantes. Como esta, vamos calcular o produto. Menos 3 quintos x ao quadrado vezes 2 terços x ao quadrado, ou seja, menos 3 quintos vezes 2 terços, simplifica-se o 3 com este 3, fica menos 2 quintos x à quarta. Portanto, 2 mais 2, expoente igual a 4. A linha G, 2yz e 5 terços de yz, monómios semelhantes. A parte literal é comum, fica então 2 mais 5 terços. Mínimo comum entre 1 e 3 é 3. Fica então 6 mais 5, ou seja, 11 terços, yz. O produto entre estes dois monómios é então igual a 2 vezes 5 terços, 2 vezes 5 terços, e y elevado a quê? A 1 mais 1, 2, e z elevado a 1 mais 1, 2. Portanto, 10 terços, y ao quadrado, z ao quadrado. A linha H, temos a multiplicação entre dois monómios, x e 3x ao quadrado. Portanto, o primeiro monómio tem como coeficiente 1, portanto 1 vezes 3, produto dos coeficientes, x elevado a quê? 1 mais 2, 3, portanto 3x ao cubo. Podemos fazer a adição da algébrica destes dois monómios. Como não são monómios semelhantes, significa que não vamos obter um monómio, vamos obter um polinómio, que é exatamente igual a x mais 3x ao quadrado. A linha I, menos x ao quadrado vezes 0,5x. O coeficiente do primeiro monómio é 1, o coeficiente do segundo é 0,5, portanto, menos 1 vezes 0,5 dá menos 0,5, x elevado a quê? A 2 mais 1, ou seja, x elevado a 3. A adição algébrica, como os monómios não são semelhantes, vamos obter um polinómio de dois termos. Será igual a menos x ao quadrado mais 0,5x. Vamos à linha J, 2x que multiplica 0,7xy, produto dos coeficientes, 2 vezes 0,7 dá 1,4, x elevado aqui é 1 mais 1, 2, e y aparece só no primeiro monómio, portanto é y elevado a 1. Portanto fica 1,4x ao quadrado y. A adição algébrica, como os monómios não são semelhantes, é um polinómio. Neste caso, o polinómio de dois termos, 2x mais 0,7xy. A linha K, menos 2 sétimos x ao cubo, que multiplica menos 1 quinto x ao quadrado. Portanto, são monómios que não são semelhantes. A parte literal do primeiro é x ao cubo e a parte literal do segundo é x ao quadrado. Multiplicamos os coeficientes. Temos menos 2 sétimos que multiplica menos 1 quinto. Menos por menos dá mais. 2 vezes 1 é 2. E 7 vezes 5 é 35. Ou seja, mais 2, 35 avos. X elevado a quê? A 3 mais 2, ou seja, x elevado a 5. A adição algébrica, como são monómios que não são semelhantes, é um polinómio. Ou seja, menos 2 sétimos x ao cubo mais menos 1 quinto x ao quadrado. O que nós podemos fazer é desembaraçar de parênteses. Mais por menos dá menos. Ficaria então menos 2 sétimos de x ao cubo menos 1 quinto de x ao quadrado. A linha L,
1 meio de x ao cubo que multiplica 2x à quinta. Monómios que não são semelhantes, multiplicam-se então os expoentes. 1 meio vezes 2 simplifica o 2 com o 2, fica 1. X elevado aqui é 3 mais 5, ou seja, x elevado a 8. 1 vezes x elevado à oitava é x à oitava. A adição algébrica é um polinómio de dois termos, neste caso 1 meio de x ao cubo mais 2x à quinta. Vamos finalmente à terceira pergunta, que diz o seguinte: considera o seguinte triângulo equilátero, do lado igual a 2x, escreve na forma canónica o monómio que representa o perímetro do triângulo. Se considerarmos o triângulo ABC, este triângulo, o perímetro do triângulo ABC é igual à soma das medidas dos três lados, ou seja, medida do lado AB mais medida do lado BC mais a medida do lado AC. Como cada lado vale 2x, então, substituindo o AB, o BC e o AC por 2x, fica então 2x mais 2x mais 2x. Vamos fazer uma adição de monómios semelhantes. Adiciona-se os coeficientes, 2 mais 2 mais 2, e a parte literal é colocada em evidência, portanto é comum. Fica então 2 mais 2 mais 2 é igual a 6, 6 vezes x dá 6x. Portanto, o perímetro é igual a 6x. A linha B, para x igual a 0,5, calcula a medida do comprimento de cada lado e o perímetro do triângulo. Se o perímetro é igual a 6x e se x é igual a 0,5, o que nós temos que fazer é substituir o x por 0,5. Fica então 6 vezes 0,5. Ora, 0,5 é 5 décimos. Ficam 30 décimos, ou seja, 3 unidades de comprimento. O lado é igual a quanto? A 2 vezes 0,5, ou seja, 1 unidade de comprimento. Podemos analisar graficamente estas duas funções associadas a estes monómios. Temos a função do perímetro, que é dada por esta reta, a vermelho, e a função do lado do triângulo, que é dada por esta reta a verde, que é exatamente igual a 2x. Esta é 6x e esta é 2x. Significa então que para x igual a 0,5, a ordenada deste ponto é 1, ou seja, o lado do triângulo é exatamente uma unidade de comprimento. Para x igual a 0,5, quanto é que vale o perímetro? Para x igual a 0,5, a ordenada deste ponto é 3, que é exatamente o perímetro. Portanto, podemos visualizar aqui as duas retas. Começamos a habituar, isto é uma função perímetro em função da variável x e o lado em função da variável x. Portanto, perímetro é igual a 6x, lado é igual a 2x. A linha C, para x igual a 2 terços, determina o perímetro do triângulo. É exatamente o que nós analisamos, não é? Substituímos o x por 2 terços, vamos calcular o perímetro. Não é? Isto é como seja aqui uma caixa. Nós metemos o valor de x, sai do outro lado o perímetro. E a transformação deste valor naquele é dada por esta função. Para x igual a 2 terços, o perímetro vai ser igual a quanto? A 6 vezes 2 terços. Temos então 6 vezes 2 a dividir por 3. Podemos dividir o numerador por 3 e o denominador por 3. Portanto, 6 a dividir por 3 dá 2. 3 a dividir por 3 dá 1. Fica então 2 vezes 2 a dividir por 1 dá 4 unidades de comprimento. Isto é, para um valor de x igual a 2 terços, o perímetro vale 4 unidades de comprimento. Podemos analisar aqui nos gráficos estes valores. Para x igual a 2 terços, ou seja, arredondando a duas casas decimais é 0,67, para x igual a 2 terços, o lado vale 1,33 e o perímetro vale 4 unidades de comprimento. Neste caso não foi pedido o cálculo do lado, mas nós, para a mesma abscissa, verificamos quais são as respectivas ordenadas. A ordenada deste ponto verde é o lado, para a variável x igual a 2 terços, e a ordenada deste ponto vermelho é o perímetro para o valor de x igual a 2 terços.